Comecemos por observar como o seu cérebro lida com novas informações. Os cientistas cognitivos chamam a isto o instinto de conhecimento, que é o impulso para reduzir a incerteza. Mas o seu cérebro está programado de maneira diferente. Importa-se menos em ter o conhecimento em si, e mais com a velocidade a que o adquire. O seu cérebro é altamente sensível àquilo a que os investigadores chamam de erro de previsão, de recompensa. Eis qual é a sensação quando começa a aprender algo novo. Digamos que é fotografia. Tudo é novidade. A curva de aprendizagem é acentuada. Passa de não saber nada para saber alguma coisa muito rapidamente. Porque a taxa de ganho de informação é gigante. O seu cérebro inunda-o com dopamina. A sensação é como a de se apaixonar. O mundo está cheio de possibilidades, mas isto é uma armadilha. Esta é a euforia do principiante. Depois, chega a um ponto em que compreende a lógica central. Já sabe como funciona a máquina fotográfica. Já percebe de exposição à luz. De repente a novidade desaparece. A curva de aprendizagem achata. E entra no planalto de estagnação. E para o seu tipo específico de cérebro, isso significa que a dopamina se desliga imediatamente. Esta é a encruzilhada no caminho. O mestre avança através desta estagnação porque está à procura de um padrão mais profundo. Mas o eterno curioso desiste aqui. Muitas vezes chamamos a isto preguiça. Mas a verdadeira preguiça é a recusa em agir. Você não se está a recusar a agir. Está a recusar-se a agir sem combustível. O seu cérebro está a passar por uma privação de dopamina. O seu subconsciente percebe que a energia necessária para aprender os 20% finais já não compensa a recompensa. Por isso você para, mas precisamos de ter um momento de honestidade. Aqui um choque de realidade brutal. Está a desistir porque dominou verdadeiramente a competência? Ou está a desistir porque se tornou difícil? Um curioso desiste, porque bate no primeiro obstáculo. O seu ego sofre um golpe e foge a 7 pés. Isso é apenas medo. E a razão pela qual cede a esse medo é porque um músculo específico no seu cérebro está fraco. Costumamos falar de garra ou força de vontade, como se fossem traços de caráter mágicos. Ou se tem ou não se tem. Mas a neurociência mostra que a tenacidade é física. Ela vive numa região cerebral específica, chamada córtex cingulado médio anterior, ou simplesmente a MCC. Pode pensar no AMCC como um músculo dentro da sua cabeça. A investigação mostra que esta área é ativada quando faz algo que não quer fazer. Se adora a tarefa. O AMCC dorme. Se odeia a tarefa, mas a faz na mesma, o AMCC entra em ação. Se deixar este músculo suportar peso, ele cresce. Se não o usar, ele encolhe para um curioso, o AMCC. É muitas vezes como um músculo fraco que nem sequer consegue levantar uma garrafa de água. De cada vez que sentiu um momento de aborrecimento ou frustração no passado, você desistiu, pousou o peso no chão. Por isso agora até o mais pequeno inconveniente como um capítulo difícil num livro ou uma linha de código confusa é o suficiente para desencadear a decisão de desistir. É como pedir a alguém que nunca correu para fazer o sprint de uma maratona de repente, é claro que vai colapsar. Esta sensação de fraqueza não é uma falha moral, é atrofia muscular. Mas a boa notícia é que esta região do cérebro é plástica. Pode crescer em qualquer idade. Estudos realizados em superidosos adultos mais velhos que mantêm uma função cognitiva incrível mostram que tem o AMCC tão espesso quanto o dos jovens. Por quê? Porque passaram uma vida inteira a superar desafios. Continuaram sempre a levantar o peso. Por isso mesmo, que seja jovem, o seu músculo da força de vontade pode ser mais fraco do que o de uma pessoa de 70 anos que teve uma vida difícil. Como é que resolvemos isto? Precisamos de mandar o seu AMCC para o ginásio. Mas seja gentil consigo mesmo, tal como num ginásio a sério.
Não entra lá tentar levantar 250 quilos, vai lesionar-se e desistir. Precisa de uma sobrecarga progressiva. A regra é o empurrão dos 15%. Quando estiver a praticar o seu novo passatempo e sentir aquela vontade familiar de desistir, aquele momento em que a dopamina desaparece e a frustração começa, não desista imediatamente. Mas também não tente obrigar-se a trabalhar por mais 4 horas. Isso é demasiado pesado. Esforce-se apenas por mais 15%. Se planeou ler 10 páginas e quer parar na página 3, leia até a página 4 e depois pare essa pequena margem. Esse pequeno momento a fazer aquilo que não queria fazer é a sua repetição do exercício. É assim que torna o AMCC mais espesso. É uma ação mecânica simples, mas com o tempo, esse músculo fraco torna-se forte o suficiente para o carregar através dos longos e aborrecidos planaltos. É assim que um curioso se torna um mestre. Agora preciso de abrir espaço para uma distinção muito importante. Alguns de vocês que estão a ver isto podem ter PhD e para si. O conselho é diferente. Se tem PhD, ao seu sistema de dopamina e a sua função executiva funcionam de forma diferente. Tentar usar apenas a força de vontade para atravessar a estagnação, usando a estratégia do AMCC, pode por vezes ser ineficaz, ou até prejudicial, pode levar ao esgotamento e à vergonha para o cérebro com PhD. Não precisa apenas de garra interna, precisa de estruturas de apoio externas, precisa de visualização de tarefas, dividindo o projeto em pequenos passos visíveis para conseguir ver o progresso, precisa de visualização de tempo, usando cronômetros para não se sentir preso numa tarefa interminável. Precisa de trabalhar acompanhado, trabalhar ao lado de outra pessoa para pedir emprestado o foco dela. E precisa de gamificação, adicionando recompensas artificiais para substituir a dopamina em falta. Como mencionei no meu vídeo anterior sobre modelagem de trabalho, precisa de desenhar o seu ambiente para apoiar o seu cérebro. Se suspeita que tem PhDA. Por favor, use estas ferramentas externas para ajudar o seu AMCC. Em vez de se culpar constantemente por ser fraco, há uma última barreira que precisamos de abordar: a intolerância ao aborrecimento. A razão pela qual a estagnação parece tão dolorosa é porque o seu nível base de estimulação está demasiado alto. Vivemos num mundo de estímulos excessivos: TikTok, Instagram, açúcar, videojogos. Estas coisas inundam o seu cérebro com dopamina sem esforço. Em comparação com um vídeo de 15 segundos, aprender uma língua ou praticar um instrumento parece incrivelmente lento e aborrecido. O seu cérebro está calibrado para ruído de alta intensidade. Por isso, quando tenta fazer o trabalho silencioso de mestria, sente que está a sufocar. Precisa de tratar ativamente esta intolerância ao aborrecimento, precisa de um reinício de dopamina. Isto não significa viver como um monge. Significa praticar o controlo de estímulos durante as suas sessões de trabalho. Quando se estiver a dedicar ao seu passatempo, ponha o telemóvel noutra divisão, desligue a música, permita-se sentir o aborrecimento. Normalmente, vemos o aborrecimento como um sinal para desistir, mas na verdade, o aborrecimento é a folha em branco necessária para uma aprendizagem profunda. É a sensação do seu cérebro a mudar as mudanças do consumo para a criação. Se conseguir baixar o ruído de fundo da sua vida, o sinal da sua nova competência vai ficar claro novamente. Então aqui fica a minha proposta. Para si, estamos a chegar a um novo recomeço. Quero que lance a si mesmo um desafio de 6 meses. Escolha um interesse. Apenas um não tem de ser a sua carreira. Pode ser qualquer coisa. E assuma o compromisso de se manter firme nisso durante 6 meses. Esqueça a ideia de se tornar um especialista mundial. O objetivo aqui é simplesmente experienciar a fase da prática deliberada. A sua meta é atingir o planalto da estagnação, sentir a queda de dopamina,
sentir a fraqueza do seu AMCC e ainda assim fazer o trabalho. Use o empurrão dos 15%. Treine esse músculo. Encontre o seu ponto de partida, assim que provar a si mesmo que consegue ultrapassar o fosso. Vai desbloquear uma nova identidade. Vai perceber que o rótulo de curioso era temporário, está a evoluir para um polímata em treino. E assim que tiver construído esse músculo, estará pronto para o próximo passo. Mas por agora, descarregue o guia gratuito na descrição. Tem a auditoria de interesses e os protocolos específicos para treinar o seu AMCC. Escolha a sua única coisa a focar. Levante o peso. No próximo vídeo, vamos falar sobre a estratégia do polímata. Vamos debater como estruturar uma carreira que honre todos os seus diferentes interesses, em vez de o obrigar a escolher apenas um espero por si no próximo. Provavelmente tem um cemitério em sua casa, talvez seja uma guitarra cheia de pó, há um canto em que não toca há meses uma pilha de livros de línguas que comprou com tanta esperança, mas que mal abriu, ou um projeto de programação deixado a meio no seu computador portátil, e de cada vez que olha para ele sente uma pequena pontada de culpa. A sociedade tem muitos nomes para isto. Chamam-lhe inconstante, chamam-lhe falta de garra, ou, o mais famoso de todos, aprendiz de tudo, mestre de nada. A narrativa é sempre a mesma. Começa com uma paixão intensa, consome a informação de forma voraz e sente que é desta vez que encontrou a sua vocação. E depois, exatamente quando as coisas ficam sérias, o sentimento evapora, se fica aborrecido. Desiste e passa para a próxima novidade, cintilante. Após alguns anos neste ciclo, a culpa começa a pesar. Olha para o seu histórico e questiona: se por que é que eu não consigo focar-me em nada? Por que é que eu desisto sempre? Mas hoje quero oferecer-lhe uma perspectiva diferente. Uma que é um pouco mais compreensiva e muito mais científica. É fácil sentir que ser um mero curioso é um defeito, mas na verdade partilha exatamente a mesma base de um polímata genial. Possui o instinto de conhecimento, tem um forte impulso para novidade e curiosidade. A diferença entre si e um mestre não é a sua personalidade, é a sua estratégia. Tudo se resume ao condicionamento de uma parte específica do seu cérebro. Mas, para desbloquear esse potencial, precisamos de compreender a falha que o faz desistir demasiado cedo.